A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, trazendo como título O Reino da Dinastia de Davi. O verso áureo está em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, que diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo e tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O objetivo é estudar sobre a antiga dinastia do reino de Israel, no sentido de compreender um pouco mais sobre o reino teocrático do Altíssimo e o reino milenar de Jesus Cristo. O reino de Israel era teocrático, isto é, Deus era o único rei sobre eles. Naquele tempo, Deus escolhia o mais eficiente do povo e o constituía por juízes para julgar, estabelecer a paz e a ordem em Israel. Por não cumprirem essa ordenança de Deus, os israelitas sofreram muito nas mãos de seus inimigos. E a cada derrota que sofria, era necessário Deus levantar um juiz para livrá-los. A história dos reis e juízes relata que Samuel foi um profeta respeitado e foi também juiz em Israel. Porém, sua casa não seguiu seus passos e acabou pervertendo o juízo, e isso preocupava os anciões do povo conforme os dias passavam e o profeta envelhecia. 1 Samuel, capítulo 8, verso 3 e 4. Essa preocupação levou à iniciativa de se constituir um rei de caráter humano sobre Israel, de sorte que o próprio ancião israelita procuraram Samuel e pediram que o profeta levantasse um rei sobre eles, assim como as nações em redor possuía. Atos capítulo 13, verso 21, 1 Samuel 8, 10 e 11. Essa iniciativa pareceu mal aos olhos de Samuel, e Deus lhe disse que acatasse a vontade do povo, muito embora não se agradasse do que os filhos de Israel fizeram. Eles rejeitaram seu governo teocrático sobre eles e deram preferência ao domínio de homens. Quando Jesus Cristo veio, a cena se repetiu, e o governo teocrático do Altíssimo, por intermédio de seu Filho, foi novamente rejeitado para que não reinasse, conforme relata as profecias. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Lucas capítulo 19, verso 14. Por causa dos muitos pecados de Saul, Deus levantou Davi em seu lugar como rei de Israel. A Davi, o Altíssimo fez a promessa de que nunca faltará filho varão para se assentar sobre o trono, para sempre. Mas a linhagem real da casa de Davi foi interrompida em Jeconias, conforme diz a profecia a seguir. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Jeremias capítulo 22, verso 30. Ezequiel também escreveu a respeito do ocupante do trono de Davi, no tempo do cativeiro babilônico, dizendo que a coroa lhe seria tirada da cabeça até que venha aquele a quem de fato ela pertence. Ezequias capítulo 21, verso 25 e 26. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá o tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma.
exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Conforme escreveu Jeremias, o trono foi tirado das mãos de Jeconias, da descendência real de Davi, e não seria dada novamente aos seus filhos. No entanto, Ezequiel esclarece a questão, dizendo que um rei se levantará da linhagem de Davi no futuro, a quem realmente pertence a coroa. Ao revés, ao revés, ao revés. Porém, aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Ezequiel, capítulo 21, verso 27. A quem de fato pertencia a coroa do reino de Judá? Ora, após a tomada de Babilônia sobre Israel, a coroa foi tirada de Jeconias e prometida àquele a quem pertence de direito, confirmando o rei e o reino perfeito. O escolhido por Deus. Não que Deus não soubesse o que aconteceria, mas porque era necessário até o tempo do Messias, cujo reino sobre a casa de Davi não terá fim. Lucas capítulo 1, verso 32, 33 e 37. Houve mudança para que Cristo fosse feito sacerdote? Cristo é o leão da tribo de Judá e por isso não podia exercer o ministério sacerdotal. Tanto que o escritor em Hebreus capítulo 7, verso 12, explica: porque mudando seu sacerdote, necessariamente se faz também mudança na lei. Ora, segundo o sacerdócio levítico, Jesus não poderia ser sacerdote, pois essa função era determinada exclusivamente aos levitas. Cristo, porém, foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era também rei de Salém, que significa rei da paz. Isso esclarece que, na sua primeira vinda, Jesus não devia mesmo se assentar no trono de Davi, pois essa promessa só se cumprirá no milênio, quando ele virá para dominar sobre todas as nações, regendo-as com vara de ferro. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias capítulo 23, verso 5. Apocalipse capítulo 2, verso 27. Capítulo 12, verso 5 e capítulo 19, verso 15. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.